Look at me, please. Olá, caríssimos colegas. Descansei um pouco momento, falamos de economia. Agora vamos entrar em outra disciplina muito legal, hermenêutica. Interpretação jurídica. Interpretar. Pegar algo, filtrar e passar para outras pessoas, para que outras pessoas entendam sobre aquilo, sobre aquele momento, sobre aquela situação, sobre aquela imagem, sobre aquela fala. Hoje, vamos falar da consolidação das leis civis e o esboço do Código Civil brasileiro. Olha só, para falar sobre isso, temos que ir atrás de informações sobre Augusto Teixeira de Freitas. Foi um jurista baiano, formado em Olinda. Ele foi contratado em 1851 para consolidar, olha só, toda a legislação civil pátria, ou seja, nossa, mostrando o último estágio por títulos e artigos, contendo em disposições claras e sucintas as disposições em vigor. Olha só, tem que ter clareza, tem que ter consistência, tem que ter objetividade. Para que eu estou fazendo aquilo? Por que eu estou fazendo aquilo? Olha a responsabilidade que nós temos quando nós procuramos, através de conhecimentos e de preferências científicos, buscar alguma informação de algo que nos interessa, para passar para pessoas de interesse. Tem que ser da melhor maneira possível, muito bem pesquisado, muito bem elaborado, porque não vai ser para mim, não vai ser só para nós que estamos pesquisando, para um todo, para várias pessoas. Vamos ver o que Augusto trouxe de importante para o Código Civil brasileiro. Sim, porque tudo depende de um início, de um começo. De um começo elaborado ou enfrentado. Olha o desafio. De um desafio de uma pessoa ou de várias pessoas em busca de informação. O que seria melhor? O que deve ser melhor para a sociedade, no caso a brasileira? Apesar das dificuldades enfrentadas com a legislação confusa e volumosa, inclusive, caríssimos colegas, a portuguesa que aqui existia. A consolidação ficou pronta em 1857. Teve uma introdução magistral, onde tinha a síntese doutrinária dos grandes temas da civilística, ao nível da pandectística germânica. Confusão! Esse proseado está me cheirando coisa boa. Uma perspectiva
de um entendimento, para que nós possamos saber de onde veio o nosso Código Civil brasileiro, qual foi o caminho percorrido. Se foi fácil, eu tenho certeza, caríssimo colega, que não foi nada fácil. Não é fácil você elaborar normas de condutas, de éticas, preparar um código de leis, normatizações que venham a contemplar uma sociedade inteira, um país inteiro. Tem que ser muito rebuscado, tem que ser muito pesquisado. Bom, Teixeira de Freitas se empenhou tanto que ele foi contratado em 1859 para elaborar o projeto do Código Civil. Olha só, ele concluiu o que, na sua modesta vivência, seu modesto ser, denominou de esboço, com 4.906 artigos. Examinando o projeto, ele chegou à conclusão de que o mesmo já deveria incluir as obrigações mercantis contida no Código Comercial de 1850. Para ele não havia sentido a dupla legislação sobre a matéria, com a mesma estrutura. Ele queria que tudo isso estivesse no Código Civil brasileiro, e não o Código Tributário, não o Código Comercial, não o Código da Família. Naquela época, ele pensava diferente. E ele propôs mudanças através de carta ao ministro da Justiça. Isso foi datado de 20/9 de 2015, se eu não me engano, onde expôs alguns fundamentos. Dizia ele: hoje, as minhas ideias são outras. Resistem invencivelmente a essa calamitosa duplicação de leis civis. Não distingue no todo das leis desta classe algum ramo que exija um Código do Comércio. Pois bem, se já estava lá no Código Civil, dentro do esboço, dentro do trabalho que ele teve todo, por que fazer mais outros? Está me cheirando coisa de brasileiro. Querendo mais coisas para ter uma válvula de escape, para ter onde recorrer quando o seu calo começa a apertar. Vamos ver, vamos entender o Teixeira de Freitas, o que ele trouxe de bom para o Brasil. E se ele continuou sendo aquele pesquisador contratado. E ele continua falando: não há tipo para essa, olha só, essa arbitrariedade ou essa arbitrária separação de leis, a que se deu o nome de direito comercial ou código comercial, pois que todos os atos da vida jurídica, excetuados os benefícios, podem ser comerciais ou não comerciais, isto é, tanto pode ter por fim o lucro pecuniário como outra satisfação da existência. Ele continuou ainda mais. Tal é o ponto que nos permitirá erigir um monumento glorioso, plantar as verdadeiras bases da codificação
prestar à ciência o serviço assinalado. Ele achava, através de pesquisa, de dados, de informações, de reflexões, que não precisava, naquela época, ter essa divisão. Bem, só que ele não teve a sua proposta aceita pelo ministro da Justiça, que rescindiu o contrato em 1872. É fato, porém, os esforços em ter definido o Código Civil Brasileiro, outros juristas tiveram participações importantes até que se chegasse ao objetivo. O objetivo era ter o Código Civil Brasileiro. Mas, para isso, teve alguém ou pessoas que se interessaram para dar o start, o pontapé inicial, ir atrás, através de pesquisa, o que é bom para mim, o que é bom para você, o que é bom para todos. Como deve ser feito para contemplar o ser humano sem pendência, ou sem pender para um lado ou para o outro, com retidão. Aí teve o projeto Bevilacqua e o Código de 1916. Antes dele, 1899, houve outras tentativas que não tiveram o sucesso esperado. Mas tiveram. Foram tentados outras pessoas. Projetos de Nabuco de Araújo, de Felício dos Santos e de Coelho Rodrigues. Olha, para chegar ao que está hoje, o caminho é assim como a nossa vida. Para nós chegarmos a algum lugar, nós começamos lá desde quando nascemos. Tivemos a fase infantil, adolescência e adulta. Assim também são todos os projetos, são tudo aquilo que nós desejamos fazer, tem que ter uma sequência, né? Bom, em 1º de janeiro de 1916 foi aprovado, sancionado e aprovado, passando a vigorar a partir de 17, de 1º de janeiro de 1917. Olha aí, apesar de ter sido feito, de ter sido elaborado e de ter uma viagem até aí, teve uma latência de 1 ano, aguardou 1 ano para que viesse a começar a funcionar. Com essa demora toda, conforme informações que eu não estava lá, pode acreditar, eu não estava lá. Mas o Código Bevilacqua já nasceu defasado, ultrapassado. Por quê? Houve mudanças, novas condições econômicas vieram e aquilo precisava estar atualizado. Novas condições sociais, novas condições políticas, provocada por quê? Uma das causas foi a Revolução Industrial. A Primeira Guerra Mundial também, de 14 a 18, de 1914 a 1918. Tudo isso gera situações novas. E se gera situações novas, obviamente, as leis, as codificações também têm que ser atualizadas. Vamos continuar o nosso prosear. O constitucionalismo e a socialização do direito no século XX.
a metamorfose qualitativa e quantitativa do direito civil. Metamorfose é mudança. Constituição do México de 1917, da Rússia em 1918 e da Alemanha em 1919 apontavam para novos rumos da socialização do direito privado. Junta-se a isso a evolução industrialista, o urbanismo, o avanço científico e tecnológico, olha aí, a ciência e a tecnologia, associados a outros fatores, provocaram a expansão do direito civil, que não se conteve nos limites apenas do Código, e se projetou nas leis especiais ou microsistemas paralelos. O ser humano começa a exigir, está crescendo, aumenta o número de pessoas no mundo, no Brasil. E quando aumenta pessoas, seres humanos, existem carências de normas. Como esse pessoal vai conseguir conviver? Se eu tenho o meu direito, primeiro eu quero saber do meu direito, do que tem para mim. Muitas vezes esqueço que eu também tenho deveres. E para que isso seja equalizado, precisa novas normas e leis, para que não haja pendência para um lado ou para o outro. Quando eu falo em metamorfose, não é aquela ambulante do Alseja, não, tá, gente? E sim de qualidade e quantidade, pois houve perda do caráter totalizador e globalizador do direito civil. Restou, então, a missão do sistema ou núcleo centralizador e harmonizador desse direito. Olha aí, harmonizar, fazer com que seja bom para todos e não para alguns. Isso não é lei. A lei é reta, tem retidão, tem uma finalidade. Cabe a nós interpretá-la para que seja bom para as partes, não é? Predominam os novos princípios, as cláusulas gerais, a abertura, flexibilização. Para quê? Para acompanhar as mudanças sociais. Cláusulas gerais. Para todos. Flexibilização. Que não seja impositiva. Que seja suportável, não é? Para quê? Para acompanhar as mudanças sociais. Olha aí, ó. Acontecem mudanças a todo momento. Aí, quando eu falo em mudança qualitativa, compreende o quê? O método, a técnica e os princípios que venha consagrar a socialização e a personalização do direito, que seja para todos, social, que seja um direito que reflita as necessidades do ser humano. Projeto de novos códigos. Novos projetos foram elaborados, vinculados aos nomes de renomados civilistas.
Em 1941, o código, ou seja, o projeto de código das obrigações de Orozimbo Nonato, Hahnemann Guimarães, Filadelfo Azevedo, novo projeto de Código das Obrigações de Caio Mário e de Código Civil de Orlando Gomes, que foram encaminhados ao Congresso em 1965 e dali foram retirados. Se foram retirados, porque suscitavam reforma, que deveriam ser revistos, porque haviam coisas que não contemplavam a globalização social, ou seja, todos. Bom, essa viagem para se chegar ao Código Civil brasileiro que nós temos hoje, passaram vários juristas, várias pessoas. Lembra quando eu falei de tem que ter conhecimento, tem que ter técnica? É assim. Pessoas que têm conhecimento, que venham a colaborar com informações precisas, totais. E não partidárias. Não é assim que funciona. O ser humano não é assim. As leis são para mim e para vocês. Tem que ter qualidade e qualidade apurada. Em 1969, constituiu-se uma comissão, olha só, composta pelo jurista, ou filósofo, que ele era filósofo também, Miguel Reale, da Universidade de São Paulo, que tiveram presente José Carlos Moreira, que se ocupou da parte geral, Agostinho Neves e Arruda Alvim, das obrigações, Silvio Marcondes, ficou com a atividade negocial, o direito de empresas, Herbert Chamon, direito das coisas, Clóvis do Couto e Silva, direito da família, Torquato Castro, direito das sucessões. Para quê? Para fazer um anteprojeto do novo código. Vejam como é difícil você fazer algo para ser utilizado por uma comunidade, por um bairro, por uma cidade, por um estado, por um país, para o mundo. Por isso que eu falei antes que tem que ser pessoas qualificadas. E essas pessoas, à época, eram os que mais sobressaíam, os que mais demonstravam conhecimento de legislação, de leis. Bom, após alguns períodos de estudos, críticas, sugestões, olha aí, vai para ali, vai para lá, o que você acha? Qual o seu parecer sobre isso? Ah, mas eu entendo que tem que fazer uma melhora em cima desta lei que nós estamos tentando aprovar ou provar que é boa para a sociedade, não é? E passar pelo Congresso Nacional, olha aí, ó, decorridos 30 anos de discussões, amigos, é muito tempo, revisões, adaptações, o novo código, com 2046 artigos, entra em vigor em 11 de janeiro de 2003. É muito tempo. E já, com certeza, já precisa ser melhorado, porque a sociedade muda.
não é? O novo Código Civil, conteúdo, filosofia e método. 1988, nova Constituição, que foi denominada Constituição Cidadã, adaptada à atualidade, que teve início desde a Constituição de 34. Começou lá atrás. Começou bem mais antes. E ela vem viajando. O Código de 1916 valorizava o proprietário, o credor, o patrão e o locador. Já esse tinha como destaque o quê? A pessoa, a família, o consumidor, o carente, aumentando assim a proteção do direito civil. Já era mais abrangente. Enquanto um pensava no proprietário, esse novo pensava na pessoa, na família. Enquanto pensava no credor, no patrão, no locador, esse começou a pensar também no consumidor, nas pessoas com menos recursos, carentes. Ou seja, aumentando a proteção a essas pessoas, a essas camadas da sociedade. Caríssimos colegas, se vocês, como eu falei na outra aula, estivessem aqui comigo, com certeza eu iria perguntar: vocês estão me entendendo? Eu tenho certeza que todos vocês iriam falar que sim. Porque vocês estavam me acompanhando na reflexão. E aí eu pediria a você, caríssimo colega, que desse um pouco da sua contribuição, daquilo que você entendeu. E aí, eu e todos os outros colegas iríamos aproveitar da sua reflexão outras e outras tantas informações que vocês trariam para o nosso encontro acadêmico. Seria maravilhoso. Então, é muito bom saber que todo projeto, assim como o projeto do Código Civil, não contempla todas as necessidades humanas. Isso porque sempre haverão mudanças. Promovida por quê? Por novas situações sociais. E à medida em que surgem novas necessidades humanas, se fazem necessárias também novas adaptabilidades, adaptações. Muda os seres humanos, muda suas normas de convivência. Isso é real. Se muda, então nós também temos que nos adaptar. Olha aí, futuros juristas, futuros advogados. Vocês vão ser sempre desafiados a procurar maneiras de manter o equilíbrio social, onde cada um de nós temos os nossos direitos e deveres perante a lei. E se temos que fazer com que eles sejam respeitados, com que eles venham a fazer com que nós convivamos em harmonia. Isso que é o bom. Seria tão bom se nós conseguíssemos viver sem leis
ou seja, sem lenço e sem documento, vivendo harmoniosamente. Mas, infelizmente, é do ser humano. A maioria do ser humano tem dentro dele a vontade de ter, quando o melhor seria termos a vontade de sermos pessoas respeitosas, que vejamos os lados, sem contudo ter vontade de usurpá-los, trazer para nós, não é? Bem, caríssimos colegas, este conteúdo provavelmente será o nosso último de hermenêutica desse semestre. Quem esteve presente desde o primeiro encontro acadêmico, hão de se lembrar do que eu falei, do que eu falo sempre. Para se adquirir o domínio da interpretação, se faz necessário adquirir, praticar e gostar do hábito da leitura. Quanto mais vocês leiam, mais vocês adquirem conhecimentos. Quanto mais vocês adquirem conhecimentos, fica mais fácil você interpretar, mediar, ponderar, colocar motivos, discutir ações. É assim que adquire conhecimento. Vocês, caríssimos colegas, vão ser sempre desafiados. Acreditem no que eu estou falando. Vão ser sempre desafiados. E queiram ser sempre desafiados. Porque quando nós somos desafiados, nós procuramos soluções. Existem soluções para tudo. Umas vão ser mais fáceis, outras necessitam de pesquisa, de informações, para que nós possamos agir em prol de nós mesmos e da sociedade onde nós convivemos. Foi tão bom estarmos juntos, trocando ideias, proseando. E vai ser muito bom quando algum dia o professor Jailton vir falar assim: olha, professor, eu já sou um advogado. Que beleza! E aí eu vou dizer para vocês, vão e brilhem, sem ofuscar o brilho dos outros. Vão e brilhem. É isso que eu desejo para cada um de vocês. Nossa prosear fica por aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês. Vão e brilhem, sem ofuscar o brilho dos outros. E lembrem-se, direito tem quem direito anda. Fui. Até a próxima.